Nesse vídeo eu vou te contar a minha história. Como um adolescente de 17 anos, começou a trabalhar com edição de vídeo e ao fim de 2024 já tinha faturado R$620 mil. E esse vídeo não é um vídeo de ostentação, não é um vídeo que busca mostrar centavo a centavo, serviço a serviço, mas é um vídeo para contar a minha história para o Davi do futuro. Como eu venho falando nos últimos vídeos do canal, o intuito principal é documentar, o intuito principal é ter isso salvo de alguma forma para que daqui, 10, 20, 30 anos eu consiga olhar para o passado e ver exatamente como eu escrevi. Vocês vão perceber ao longo do vídeo que as fotos que eu pego, os vídeos que eu pego, não são só vídeos de trabalho, mas sim os vídeos da minha história. Porque realmente foi um período muito importante da minha vida e eu acredito que vai ser muito importante recordar desse período no futuro. Então, eu imagino que esse vai ser um vídeo mais longo, com mais detalhes, falando aprofundadamente sobre as coisas, como eu fiz, o que eu fiz. Então, se você quiser mais conteúdos nesse sentido, se inscreve no canal, deixa o like e bora pro vídeo. Então, bora lá. Começando do começo, do zero aos R$620 mil de faturamento aos 21 anos. Por que eu comecei com edição de vídeo e como eu comecei? Essa parte é muito importante que vocês entendam que meus pais são transportadores escolares há mais de 30 anos. Então, aqui estão algumas fotos das primeiras combis que eles tiveram. Realmente, eles começaram nisso há muito tempo e, para quem não sabe, basicamente o trabalho de um transportador escolar é buscar a criança em casa, levar a criança ao colégio e levar a criança do colégio até a casa. Então vocês podem imaginar que em 2020, quando a pandemia estourou, meus dois pais e meu avô ficaram sem emprego. Como estava tudo fechado, não tinha quem levar para a escola, meus pais ficaram completamente sem trabalho. E é claro, algumas pessoas ainda pagavam a mensalidade sem ter o serviço para ajudar a manter o transporte funcionando, mas isso era minoria. Cerca de 10% dos pais continuavam a pagar. E claro, né, porque as pessoas também ficaram sem emprego, então é compreensível. Então assim, eu aos 17 anos ainda morava com meus pais, meu irmão ainda morava com meus pais também, meus dois irmãos moravam com meus pais na realidade, o Xota e o Silas, eles eram professores. Então o que a gente tentou fazer foi buscar trabalhar para poder ajudar em casa também. Então meus irmãos continuavam dando aulas online e eu ficava basicamente o dia inteiro jogando, não tinha o que fazer. Eu passava o dia inteiro jogando, assistia às aulas ali e quando saía, jogava LOL, jogava CS para realmente passar o tempo, como a gente não podia sair de casa. Então a gente recorreu a diversos métodos. Até a minha mãe começou a vender feijoada. A feijoada da minha mãe é muito, muito, muito boa e foi um método que a gente viu de conseguir faturar, mas ainda assim não supria nem um pouco o buraco de não trabalhar no transporte tinha deixado. Então todo sábado a gente servia feijoadas e meu irmão entregava para um bairro, meu outro irmão entregava para o outro, eu com meu pai entregava para o outro. Então realmente sábado era um dia muito movimentado de trabalho, de entrega de feijoada. E diante de todo esse esforço, de toda essa mudança, eu estava incomodado de só ficar jogando, não fazer nada, só realmente aceitar aquela situação e esperar que aquilo passasse. Daí juntou esse incômodo com o meu irmão mudando a minha vida também, o Silas. Até hoje sou muito grato a ele que no dia 23 de junho de 2020 ele comprou o curso de edição de vídeo da Brainstorm Academy para mim. Falou, cara, não sei se isso vai mudar alguma coisa, mas eu acredito que tu vai se dar bem com a edição de vídeo, é uma coisa que eu vejo tu tendo potencial, então vê esse curso, tenta e vai atrás de fazer isso. Eu acredito que realmente vai ser uma boa. E aí beleza, esse curso era R$130, eu paguei esse curso em 10 parcelas de R$13 para o meu irmão e a partir daí eu comecei a estudar. A partir daí eu comecei a estudar edição de vídeo e foi o momento que realmente a minha vida mudou. Porque nesse dia de junho eu devorei esse curso. Eu acredito que em uma semana eu já tinha assistido todas as principais aulas de corte, de edição de cor, de legenda, de tudo que tinha no Dominando Premiere, eu assisti em praticamente uma semana. Aliás, esse curso ainda existe, o Matheus ainda vende, é um curso muito, muito bom. E aí, beleza, eu tinha o conhecimento, né? Eu ainda era bastante iniciante, mas eu sabia o básico de edição de vídeo, mas eu não tinha nenhum cliente, eu não tinha ninguém para editar vídeo. Daí, também o meu irmão Silas me apresentou à comunidade do O Novo Mercado. O Novo Mercado é uma das maiores escolas de marketing digital do Brasil. E lá em 2020, com a pandemia também, eles tinham tido um boom muito grande. Daí o Silas me passou o acesso do Novo Mercado e eu entrei na comunidade. E eu fiquei pensando, caraca, aqui é um lugar muito bom. Aqui pode ser o início dos meus clientes. Aqui pode ser onde eu vá achar a demanda. E a partir disso, eu construí um vídeo, gravei um vídeo meu aos 17 anos, oferecendo os meus serviços de edição. E esse daqui é o vídeo para vocês.
Ícaro sempre diz que marketing é transformar segundos em minutos. E se você quer saber como fazer isso, eu vou te ensinar nesse vídeo agora. Oi! Aqui é uma frase que o Ícaro, que é o dono da comunidade, sempre fala, que marketing é transformar segundos em minutos. E eu utilizei dessa frase para realmente fazer essa conexão inicial com as pessoas. E o título também era muito chamativo. Era algo, pelo bem do seu negócio, você precisa escutar esse adolescente de 17 anos. Alguma coisa nesse sentido. E esse era o vídeo. Meu nome é Davi, eu tenho 17 anos e eu sou editor de vídeo. Eu entrei nesse grupo com um propósito, que é ajudar você que está produzindo conteúdo a ter sucesso. Muitas pessoas não sabem a importância que um vídeo bem editado tem no seu conteúdo. A maioria das vezes é o que segura o espectador no seu vídeo até o fim. E é exatamente isso que eu quero fazer por você. Tenho experiência com IGTV, com YouTube. Aí aqui que é a parte engraçada. Eu sempre disse que o espectador no IGTV, quando eu falo que tenho experiência com IGTV e com YouTube, aqui é o vídeo do meu irmão que comprou o curso. E esse aqui é o vídeo do meu outro irmão que faz vídeos de química. Então, eu tinha experiência com meus dois irmãos, né? Mas eu tava dizendo aqui que eu tinha experiência e eu ia tentar ao máximo entregar o resultado com qualidade. Em qualquer plataforma que você quiser, eu estou preparado. Hoje em dia, para você ter sucesso no meio digital, não basta você ter uma ideia boa, um conteúdo. Você precisa ter uma apresentação dinâmica, bonita e chamativa. E é exatamente isso que eu vou fazer por você. E se você quer levar o seu negócio para outro nível, não deixa para depois. Me chama no privado que a gente vai começar a melhorar o seu negócio agora. E esse foi o primeiro vídeo que eu fiz, realmente oferecendo os meus serviços, me apresentando como editor de vídeo. Esse vídeo de um cara completamente magrelo, sem falar bem pra câmera, mas com uma ideia muito boa e num lugar muito bom também. Porque realmente foi um lugar onde as pessoas estavam muito interessadas no marketing digital. Então, a partir daí que eu consegui os meus primeiros clientes. E a minha primeira cliente foi aqui a Gabriela. O digital é um... A gente fez esse pacote desse tipo de vídeo aqui, que são nuggets, que pegava uma live dela, fazia o corte, fazia a legenda, colocava o título e pronto, exportava. Esse era o vídeo. Esse vídeo, para mim, no computador que eu tinha na época, eu demorava, sei lá, 3 horas para fazer. O que é um vídeo ridiculamente simples, mas eu demorava muito, porque meu computador era muito ruim. E aqui, nesse vídeo, e para ela, que era a minha primeira cliente, eu não sabia como precificar, eu não tinha experiência, eu cobrei um pacote de 10 vídeos por R$200. Cada vídeo foi R$20. Então, muito barato, mas foi muito pela experiência de eu poder colocar esse vídeo no meu portfólio e continuar pegando mais clientes. E a partir daí que eu comecei a trabalhar com edição de vídeo. Mas realmente, a partir disso, meu computador era muito ruim. Muito ruim mesmo. Não conseguia fazer a edição de forma decente, sabe? Tudo demorava demais. Então, no meu primeiro mês de edição de vídeo, mesmo tendo ganhado R$200 com o vídeo aqui da Gabriela, eu fiz um upgrade no meu computador que foi 1.500, eu acho. Eu troquei o processador e a placa-mãe. E foram esses R$1.500 que eu também dividi em 10 vezes. Meu pai falou para não fazer isso, que eu não sabia se ia ganhar dinheiro, não sabia se isso ia valer a pena, que estava no começo. Mas eu dei esse pulo de fé e comprei parcelado em 10 vezes e isso melhorou muito o meu fluxo de trabalho. Então, 2020, nesses 6 meses, né, eu comecei a pegar clientes em julho e agosto. Eu acho que eu ganhei por volta de R$2.000. Foi um número seguro porque depois da Gabriela eu ainda tive uma cliente fixa que era a Michiko Roshi, que vive no Japão. Então também foi uma cliente muito bacana, ela passou comigo 1 ano e pouco fazendo vídeo do YouTube, vídeo do Instagram. Então eu não tenho como saber com certeza desde 2020, porque eu não consegui pegar os extratos do banco. Então, como eu disse aqui também, isso aqui não é um vídeo exatamente de centavos a centavos, mas foi nessa média de R$2.000 no ano de 2020. E lembrando, em 2020 eu estava no 2º ano do ensino médio. Então, para mim, ter ganhado isso daqui em 6 meses de trabalho foi absurdo. E eu, querendo ou não, conseguia ajudar um pouco em casa. Eu não tinha despesas, eu não tinha com o que gastar. Então, a maior parte desse dinheiro foi para realmente ajudar os meus pais. Daí, em 2021, eu já comecei realmente pensando, caraca, aqui eu posso ganhar dinheiro com isso, eu posso fazer uma carreira disso e eu vou fazer isso dar certo. Então, 2021 foi o ano que a gente ainda estava parado na pandemia e eu comecei a me arriscar também com a produção de vídeos, na questão de gravar. Então, peguei o iPhone do meu irmão, aqui a gente ainda estava vendendo feijoada nos dias de sábado, e eu estava muito viciado nos vídeos do Daniel Schiffer,
que é um cara que faz esses vídeos aqui mais cinemáticos e tal. Esse aqui ainda estava muito começando, mas eu gostava muito de tentar, eu gostava muito de testar as coisas, fazer para ver se eu gostava, para ver se eu era bom. Então eu sempre fui muito executor nesse sentido, eu sempre busquei muito testar e busquei muito errar e aprender com isso. Então, um vídeo super simples, minha mãe escolhendo feijão, aí aqui, transição para faca, tal, cortando a linguiça, todo o processo da feijoada, né? Uma coisa bem simples, mas querendo ou não, um videozinho bacana. Então, o último dia para pedir essa feijoada, peça no direct ou pelo WhatsApp. Eu vi que eu gostava de captar, eu gostava de produzir os vídeos além de só ficar na edição. E mais uma vez, parcelei em 10 vezes a minha primeira câmera. A minha primeira câmera foi uma Canon SL3, aqui com a lente do kit mesmo. Então eu pensei, eu tô ganhando dinheiro com a produção dos vídeos, assim, né, editando, mas eu acredito que eu vou ganhar mais se eu comprar uma câmera e conseguir produzir com ela. Fazer disso mais uma fonte de renda para mim. Aqui, ó, dia 28 de junho de 2021, uns 6 meses depois, um ano depois, na realidade, de ter começado a editar, eu comprei a minha primeira câmera. E nisso eu ainda estava produzindo alguns vídeos para aquela comunidade do novo mercado e captando mais clientes e tendo mais clientes fixos. E eu estava tirando, acho que eu comecei a ganhar R$1.500 a R$2.000 por mês nessa época. Então, ter comprado a câmera em junho também foi um outro passo importante, porque eu não tinha esse dinheiro para comprar ela à vista. Se eu não me engano, ela foi 4 e pouco, 3 e pouco, alguma coisa do tipo. Eu parcelei em 10 vezes e fui atrás de trabalhar para fazer ela se pagar. Novamente, volta para aquilo. Eu realmente estava tentando trabalhar com o que eu tinha. Nessa época eu não tinha clientes, mas aí eu estava produzindo os vídeos. Aqui eu fiz o primeiro vídeo da câmera, que é basicamente eu fazendo o meu café da manhã. Um vídeo extremamente simples, extremamente bobo, mas, de novo, era para testar, era para ir fazendo coisas, dizer que eu fiz coisas, que eu trabalho com vídeo. Essa foi a minha primeira intenção com esse tipo de conteúdo. E aqui foi onde eu considero que foi uma grande mudança também. Aqui foi o primeiro vídeo que eu postei no meu Instagram de conteúdo. Então, eu li um livro muito bacana do Walter Murch, que é Six Rules of... alguma coisa assim em inglês, e eu adaptei uma partezinha do livro para esse Reels. O editor do Poderoso Chefão, Walter Murch, criou a regra dos 6, que são 6 características que definem um bom corte. E uma das principais é o eye tracing, que é para o seu olho, para o seu cérebro não precisar procurar um novo foco depois do corte. Para fazer isso, você só precisa... Então, esse vídeo foi o primeiro vídeo de conteúdo mesmo que eu fiz. E é um vídeo que, querendo ou não, tá bem captado, foi com iPhone ainda, então tá ok, tá bem editado também, chama um pouquinho de atenção. E aqui eu consegui dar um boom bacana nos meus clientes. Eu captei muito mais gente e esse comentário até hoje aqui eu botei só porque é muito engraçado. Foi uma época que eu tentei crescer a barba e não deu certo. Aí o cara comentou, Wolverine, isso é bom. Objeto mais ou menos no mesmo então, lugar aqui tava com a barbinha do Wolverine, não rolou. Mas foi um vídeo que... foi o primeiro vídeo que eu postei e ele deu 90 mil views no Instagram. Então foi muito, muito, muito massa mesmo. Daí aqui a gente já tem um momento de grande virada na minha carreira. Eu considero realmente um dos momentos que foram mais importantes para o meu desenvolvimento, que foi ter conhecido a Ana Clara, vice de um estudante. Pelo mercado de trabalho, que era aquela plataforma lá do Novo Mercado, o Cristiano me conheceu e veio falar comigo para ser editor de vídeos da Vice de um Estudante. Que a Vice de um Estudante é um cursinho pro AB que estava querendo se profissionalizar, estava querendo postar mais vídeos e para isso precisava de uma pessoa que gravasse e editasse os vídeos. Então, em dezembro de 2021, que eu gravei a primeira vez com a Vice de um Estudante e isso com certeza mudou a minha vida. Porque, querendo ou não, eu trabalho até hoje com a Ana, desde 2021. E hoje eu sou líder do audiovisual. Então, ter começado e ter achado a Ana aqui foi muito, muito importante para o meu desenvolvimento. Principalmente depois da nossa primeira gravação. Então, vou botar aqui de novo. A gente gravou e eu enquadrei a Ana de um jeito que ficou com esses chifres aqui. Nosso primeiro contato, eu já dei essa cagada, mas mesmo assim ela confiou no trabalho. Por algum motivo, ela confiou em mim e falou, não, vamos continuar. Vamos fazer dar certo.
E a gente continuou com esse trabalho, continuou fazendo os vídeos, né? Aqui em 2021, aqui eu tinha acabado de fazer o Enem, no fim do meu terceiro ano, e eu estava gravando aqui com a Ana Clara. Então, foi muito massa. Eu digo muito também que você nunca chega aos lugares sozinho. Tipo, sempre ao longo do caminho tem muitas pessoas que te ajudam e te dão pulos muito grandes, e eu, sem dúvidas, considero a Ana, o Cris, o Aldenor, que são o pessoal da Vício de um Estudante, que fizeram isso por mim, assim, de forma sensacional. E aqui, de novo, eu não tenho acesso aos extratos de 2021, mas eu imagino que foi por volta dos 20 mil reais. Eu tava ali tirando 1.000, 1.500, às vezes 2.000. Então, esse foi o meu faturamento do ano inteiro, tá? No fim de 2021 que eu conheci a Ana Clara, que foi quem praticamente mudou a minha vida, mas ao longo de 2021 foi por volta dos 20 mil reais faturados. E aqui foi até um dos períodos que muitas vezes a gente gravava um pouco até mais tarde. Então aqui eram em 17 e faltavam 4 aulas. Então a gente gravou até bem mais tarde, mas foi muito, muito massa. Foi um período de muito aprendizado, de muito trabalho duro, e foi aí que eu vi que, caraca, realmente pra gente se dar bem, pra gente conseguir ter o nosso dinheiro, requer muito suor, muito, muito esforço. E foi um período, assim, muito, 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 muito massa. Eu considero como um dos períodos mais formadores de caráter da minha vida. Porque, realmente, se eu aguentei isso daqui, eu consigo fazer qualquer coisa, sabe? Foi o que eu coloquei na minha cabeça. Então, foi um período de muito aprendizado, um período de muito esforço e, sem dúvidas, moldou quem eu sou hoje. Então, em 2022 está aqui meu primeiro carrinho, que foi um Ford Ka 2009. Porque eu moro, quem não é de Fortaleza não vai entender, mas eu moro no Antônio Bezerra e o escritório fica na Washington Soares. Então era mais ou menos 1h10 todos os dias para ir da minha casa até o estúdio. Então, assim que eu consegui fechar esse projeto do VDS segunda fase, eu comprei meu carro porque eu não iria conseguir me locomover todos os dias se fosse de outra forma. E como eu também não gosto de moto, foi a opção que sobrou. Foi esse Ford Ka 2009, que custou 9 mil reais na época, também parcelado em 10 vezes. É muito isso, tipo, eu coloquei muito as caras para fazer as coisas, fui me esforçando muito e foi se pagando, sabe? Foi dando resultado, fui conseguindo colher os frutos. Então, em 2022 foi muito importante disso, de conseguir ter feito o VDS segunda fase, ter conseguido comprar o meu carrinho já para ir para os lugares e continuar trabalhando. E até um ponto muito importante que eu sempre agradeço a Ana, que ela montou o estúdio, comprou câmeras de 20 mil reais, Blackmagic, comprou computadores super potentes, comprou isso tudo e falou: Davi, tu vai dirigir isso daqui. Ela confiou muito em mim, eles confiaram muito em mim para conseguir fazer esse projeto. Então, é muito massa isso, porque aqui eu tinha 18 anos e tinha começado a trabalhar com vídeo há 1,5, 2. Então, essa confiança que ela teve nesse início também foi extremamente importante para eu conseguir me desenvolver e fazer as coisas do jeito que eu consegui fazer na época. Óbvio que o curso saiu bom, tinha pontos a melhorar, mas ele saiu do melhor jeito que poderia naquela época, sabe? A gente já atualizou diversas vezes, mas na época o curso saiu da melhor forma que poderia. Em outro ponto também, de 2022, foi o ano que eu comecei a fazer jiu-jitsu. Então, hoje eu ainda sou faixa branca, mas vocês vão entender o porquê no futuro. Mas foi uma coisa que foi muito importante para mim de também controlar muito o ego, controlar muito a sua... Não sei, você se controla muito mais, você vira uma pessoa muito mais focada, no sentido de, beleza, você é o Davi que trabalha com vídeo, mas no tatame você é só mais uma pessoa, sabe? No tatame você é só mais um que tá ali, faixa branca, buscando aprender, buscando extrair conhecimento. E é foda, né? Você tá sendo amassado 24 horas, mas isso molda muito o caráter e tem pessoas daqui que eu conheci que são fantásticas, quero levar aí pra vida. Então já em 2022 eu consegui recuperar o extrato, que aí eu era MEI, eu emitia as notas como microempreendedor individual, e durante o ano de 2022 eu tive 107 mil reais faturados, tá? Claro, esse vídeo inteiro é falando de faturamento, tá? Não é falando de lucro, porque querendo ou não, conforme eu fui trabalhando mais com captação além de só edição, meus custos também foram aumentando. Então, isso é uma constante que cresce o faturamento, mas os custos também crescem, tá?
Então aqui a gente está falando de faturamento. E em 2022 foi também onde eu já não conseguia dar conta de todas as demandas de edição sozinho. Então era muita coisa para eu fazer sozinho e eu queria não depender somente de mim mesmo. Eu sabia que se eu dependesse só da minha presença ou só da minha qualidade ou só de eu estar em um lugar, eu nunca iria passar dessa marca de faturamento aqui que eu passei. Então, durante o ano de 2022, eu contratei 2 editores. O Simon, que é meu primo, e a Isadora, que é uma colega minha da faculdade. Então, eles 2 foram também, sem dúvidas, importantíssimos para o crescimento da produtora, o crescimento do faturamento, e sem eles nada disso seria possível, sabe? O Simon me ajudou por muito tempo, a gente parou de trabalhar junto cerca de 2024, 2023, e a Isadora tá até hoje com a gente. Então é muito massa isso, eu gosto muito desse relacionamento de conseguir ter confiança nas pessoas e ter relacionamentos duradouros, que isso só tem a melhorar a experiência, e é muito bom você meio que já conhecer a pessoa por tanto tempo, porque você já sabe como ela vai fazer, em quanto tempo ela vai entregar. Então é uma coisa que eu valorizo muito também, ter essa confiança e ter esses relacionamentos duradouros. Bora! Então, pulando para 2023, o ano começou já aqui em 23 de janeiro com uma proposta muito massa que eu tive de viajar para São Paulo para gravar um curso de oratória. Eu nunca tinha andado de avião, a gente é de uma origem mais humilde, então nunca tinha andado de avião e eu tive essa oportunidade. Eu passei 15 dias em São Paulo, a gente gravava dia sim, dia não, dia sim, dia não, dia sim, dia não, e assim conseguiu terminar de gravar um curso inteiro. Foi a minha primeira viagem grande. Eu borrei aqui o nome da pessoa porque foi uma experiência curiosa, sabe? Então, borrei aqui o nome, mas também foi algo muito massa de poder viajar a trabalho. Quando eu senti isso, eu pensei, caraca, isso é muito massa. Eu gostei muito de ter sido requisitado ao ponto de sair de Fortaleza para São Paulo para prestar serviço. Porque com certeza existem diversos videomakers em São Paulo, diversos editores de vídeo, mas ainda assim a pessoa escolheu confiar no meu trabalho. Então esse aqui foi um dos vídeos que eu fiz quando eu fui viajar, né? Bora que esse aqui precisa ser rápido. Daqui 40 horas eu vou fazer minha primeira viagem de avião. Eu tenho 10 mil coisas pra arrumar. Com 19 anos é a primeira vez que eu vou entrar nessa caixa de metal que voa. Meu plano é levar nessa mochila todos os equipamentos, tudo que for, de câmera, lente e computador. E na mala roupa, tênis, essas coisas. Então aqui é um vídeo meio que de making off, né? Então, realmente, a minha primeira experiência de avião tá documentada. Isso é um ponto que eu valorizo muito, ter essas coisas guardadas. Aqui sou eu na decolagem, eu odeio decolagem até hoje. Então, 2023 já começou com essa mudança. Eu consegui pegar clientes a ponto de viajar para São Paulo para isso. Consegui realizar o sonho do meu pai. Meu pai desde sempre gostou muito de Fórmula 1, sempre foi muito, muito, muito fã de Fórmula 1. E em 2023 eu consegui comprar um ingresso pra gente assistir a corrida junto, lá no GP de Interlagos, né? É muito, muito sobre isso também, de ter essa liberdade de conseguir realizar os sonhos, não só os meus, mas também das pessoas que eu amo. Então foi uma experiência muito massa poder proporcionar isso pro meu pai, que desde sempre a gente assiste as corridas juntos, e em 2023 eu consegui fazer com que ele tivesse essa experiência, sabe? Óbvio que pra mim também foi muito massa, mas pra realizar o sonho do meu pai, pra mim, pagou isso completamente. E aqui também foi outra mudança de 2023, que eu consegui trocar o carro, porque o Ford Ka ele me deixava sempre no prego. Ele deu, sei lá, 4 pregos de caixa de embreagem, de um rolador do, sei lá o que era, alguma coisa do ar-condicionado, que aí também o carro teve que ser guinchado, ele foi batido algumas vezes. Então foi muito massa em 2023 eu ter conseguido trocar de carro. Então eu troquei por um Foxzinho 2015, esse carro foi meu xodó por muito tempo, ainda hoje quando eu olho esses vídeos dele eu acho esse carro muito lindo. Então também fez parte da minha história e é uma coisa que não é por ostentação, é realmente por trabalhar e conseguir ter esses clientes e conseguir editar mais vídeos e gravar mais, eu consegui ter mais conforto, sabe? Então, foi muito massa ter conseguido trocar de carro. Além disso, 2023 foram coisas que mudaram muito a minha vida
muito, muito mesmo em todos os sentidos, isso daqui. A Ana Clara foi chamada para palestrar no Hotmart Fire, que é um evento de marketing digital e tal, para contar a história dela, como que ela começou, o que é que ela fez, e foi em Belo Horizonte. Então foi a segunda vez que a gente viajou a trabalho, sabe? Então foi muito massa acompanhar a Ana nesse evento como palestrante. Já era um sentido que a empresa estava crescendo bastante e isso estava sendo reconhecido de forma nacional. Então, além de acompanhar a Ana, eu conheci o Pedro Sobral, conheci a Priscila Zilo, tirei foto com eles, conheci o Ícaro de Carvalho, que foi o cara daquela comunidade lá atrás que eu fiz o vídeo para entrar. Então, conheci ele, consegui contar a minha história, o que foi muito massa. Mas nada disso chega perto de ter conhecido, cadê? O amor da minha vida. Que ela estava lá trabalhando no Hotmart Fire e eu conheci ela lá e a gente começou a conversar, começou a trocar ideia. Ela morava em São Paulo, eu em Fortaleza. É uma grande história, mas realmente foi a melhor coisa que poderia ter acontecido nesse evento. Acompanhar os bastidores do dia da pesagem aqui do Indy. Além disso, em 2023... Acompanhar os bastidores do dia da pesagem. Uma coisa muito massa, que foi ter sido chamado para trabalhar com o Daniel Coimbra. O Daniel Coimbra é um nutricionista muito famoso daqui de Fortaleza, mas nacionalmente também. Ele é um nutricionista do Whindersson, nutricionista do Popó, nutricionista de toda essa galera. E em 2023, eu trabalhava com o Fernando Lima. E com ele a gente produzia esse tipo de vídeo aqui, ó. Vídeos com a legenda e com takes de fundo. A gente fazia muito desses vídeos. E aí o Fernando, acompanhar os bastidores ele me recomendou pro Daniel. Falei, ó, passei esse contato pro Coimbra, o time dele vai entrar em contato com você. Aqui eu já fiquei maluco. E isso foi para produzir esse vídeo. Acompanhar esse os bastidores. Deu muito resultado. Foi um dos melhores vídeos que o Daniel postou naquela época. E significou muito para mim ter conseguido fazer esse vídeo. E eu tava em Mossoró, viajando, visitando a minha irmã, quando eu recebi essa mensagem. Acompanhar os bastidores. Um dia eu peguei esse vídeo, fiz ele em, 2 horas e entreguei. E deu esse resultado aqui. Acompanhar os bastidores. Isso aqui era um sábado, sabe? Então, eu recebi essa oportunidade e nem pisquei 2 vezes. Só abracei e fui pra cima. Então, tá aqui esse vídeo, ó, 248 mil views. Esse aqui 225, 582, 15, 16. Isso aqui foi no orgânico. Esse vídeo do Whindersson foi no orgânico. Então, também foi algo muito massa, sabe? Começar a trabalhar com o Daniel e trabalhar... acompanhar os Isso aqui foi um vídeo pontual, na realidade. Não foi nenhum pacote, eu não virei o videomaker dele, foi realmente um vídeo pontual. E voltando para essa foto aqui, foi a primeira vez que eu fui para São Paulo para ver a Maria. A gente conversou de agosto praticamente até novembro. Aí eu falei, eu tenho que ver essa mulher, não tem jeito. Aí em dezembro eu fui para São Paulo, conheci ela e aí o resto é história. Também posso contar essa história aqui no canal. Mas no fim de 2023, esse foi o faturamento. R$178.420, tá? Tá aqui os 2 comprovantes. E é isso, R$178.000, tá um crescimento bem bacana, né? 2023, 2020, R$2.000, 2021, 20 mil, 2022, 107 mil e 2023, R$178.000, tá? Então, foi muito massa esse ano, foi um ano de verdade, de muito aprendizado, de muito trabalho, mas também de muita realização de sonho. Foi quando eu comecei a conseguir colher os frutos de verdade. E ainda assim, tem muita coisa para trabalhar, mas teve muita coisa bacana, né? De Interlagos, de ter ido para São Paulo conhecer a Maria, foi realmente um ano sensacional. E 2024 começa com essa foto. Em 2024, em janeiro, depois de voltar de São Paulo, depois de ter ido para a casa da Maria, ter conhecido ela, eu pensei, caraca, se ela vier para cá, ela vai ficar na casa dos meus pais, meus pais, ela, meus irmãos. Não vai ser legal, né? Não sei se vai ser uma experiência tão bacana. Então, no início de janeiro, logo, eu resolvi que eu ia me mudar, que eu ia morar sozinho com 20 anos. Então, foi um passo que eu vejo que realmente mudou a minha vida, sem dúvidas. Porque, querendo ou não, quando você está na casa dos seus pais, você está muito confortável, está muito tranquilo, a comidinha está feita, a roupa está lavada, você tem todas essas mordomias, né? Pelo menos eu tinha. Então, ter se mudado, ter ido morar só, foi uma coisa que mudou muito a minha vida em quesito de responsabilidade. Eu comecei a trabalhar mais para pagar mais contas. Eu comecei a ter mais tempo para trabalhar também, porque querendo ou não, quando você está numa casa cheia de gente, isso
atrapalha um pouco para quem trabalha de casa, porque eu trabalhava muito em home office, editando vídeos, então isso me atrapalhou bastante, e ter esse quarto só para edição foi algo que foi muito, muito, muito bom mesmo. E, daqui foi onde eu mais trabalhei, sem dúvidas. Além disso, o que me ajudou muito, infelizmente ou felizmente, eu lesionei meus 2 joelhos no jiu-jitsu. Então eu fiquei parado de treino e fiquei na fisioterapia aqui e tal. E isso, querendo ou não, me deu mais tempo ainda para trabalhar. E 2024, entre essas idas e vindas da Maria e entre esses trabalhos, aqui a gente estava no primeiro estúdio da Ana Clara, aquele desde 2022, começo de 2022. A gente já fazia muita live, fazia muita gravação de aula, mas aí mais uma vez a Ana deu um pulo. Ela foi chamada para um podcast na Hotmart e, além disso, ela inaugurou 2 novos estúdios. Tá? Em 2024, a gente fazia todas as gravações dentro desse estúdio aqui, revezando os horários com os professores. E em 2024, a gente inaugurou esses 2 estúdios novos. E mais uma vez, a Ana Clara confiou muito em mim. Falou, Davi, vão ser esses 2 estúdios. Você vai tomar conta, você vai manejar essas coisas de equipamento. Eu que mandei a lista de todos os equipamentos, ou seja, uma lista de mais de 100 mil reais. Ela confiou em mim para enviar isso de tudo que seria necessário. Então, realmente foi muito massa e foi um passo muito importante ter essa confiança. Porque a partir do momento que a gente tem 2 estúdios, a gente precisa ter mais de uma pessoa gravando. Então, aí também foi uma parte que eu melhorei muito como líder. Melhorei muito como quem coordena essas gravações, quem vai ficar a tal horário, quem vai ficar de tal turno a tal turno. Então, também foi bem legal. Além disso, em 2024, foi onde o Daniel Coimbra me chamou. Na realidade, foi no fim de 2023, isso aqui tá errado. O Daniel separou do videomaker dele, basicamente, e por eu ter feito aquele vídeo para ele há muito tempo, ele lembrou de mim quando ele foi precisar de um novo videomaker. Então, ter feito esse vídeo lá em Mossoró, num sábado, enquanto viajava, foi algo que mudou muito também a minha vida e os trabalhos que eu faço. Então, no fim de 2023, o Daniel me chamou para ser videomaker dele, também gravar aula, gravar reels, gravar anúncio, gravar evento, tudo isso. Então, aqui foi a gravação de um Arnold em São Paulo. Então aqui foi um dos eventos que a gente cobriu. A gente cobriu o Fala Nutri Deu também, certo, que foi na verdade. outro evento que o Daniel também fez. Então, a partir desse momento aqui, eu já estava com o Daniel e a Ana Clara como clientes fixos. Então, isso já estava me dando uma renda mensal bem segura. Mas mesmo assim, a gente ainda estava atendendo clientes somente de edição. Renato Assi, Bruno Akamoto, eu acabei não colocando aqui nos slides, mas a gente atende muito cliente só de edição, só de YouTube, só de Reels, e isso ia compondo a renda, sabe? Exatamente como ainda tinha mais 2 editores prontos na equipe, esse aumento de demanda foi sendo gradual, mas ainda assim foi sendo muito bem absorvido. Então, aqui também tem outra saga, que foi quando a Maria finalmente veio morar em Fortaleza. Como ela morava em São Paulo, ela também confiou muito em mim e deu esse passo. Né? A gente deu esse passo de ir morar junto. Então ela saiu de São Paulo, largou tudo lá e veio pra cá, pra Fortaleza, pra gente construir nossa vida. Esse aqui foi o nosso apartamento, nosso primeiro apartamento que a gente achou. Tava pra alugar, mas ele tava parado. Olha o tanto de coisa que tinha nesse apartamento. Então foi uma mudança muito, muito louca, porque os donos desse apartamento eram bem velhinhos, são bem velhinhos na realidade. Então a gente teve que fazer essa mudança toda pra fora para depois colocar as nossas coisas pra dentro. Então foi bem bacana, foi uma casa muito legal, foi o nosso primeiro lar, né? Então foi uma coisa também muito importante de 2024. Eu nunca tinha me mudado na vida, morei na mesma casa a vida inteira e em 2024 eu fiz 2 mudanças e no começo desse ano eu fiz mais uma. Então não quero me mudar mais tão cedo. É uma coisa que não quero mais partir da minha vida. Daí, além disso, 2 clientes que foram e são muito importantes aqui também na produtora é o Rogério do Carro Perfeito, que ele faz vistorias automotivas. Então a gente gravou todo o curso dele, todas as aulas, fez as lives de lançamento também, porque querendo ou não foi uma coisa que eu comecei a fazer muito
são lives de lançamento. Então também foi algo que compôs muito a renda nesse ano de 2024, porque lives são 3 momentos ali que você transmite ao vivo e você não tem pós, você não tem tempo de edição. Então é muito bom nesse sentido também de renda, né? E aqui a Alexia Duarte, que do mesmo jeito, a gente gravou várias aulas para o curso dela. O curso dela já tinha várias aulas de harmonização facial, mas a gente ainda gravou muita coisa e também fez lives de lançamento para a Alexia. Então 2024 foi um ano com muitos clientes e foi um ano de realmente conseguir manejar as coisas. E a Maria me ajudou muito, porque a Maria também é do audiovisual. Então ela se mudou para Fortaleza e me ajudou muito nessas captações aqui, nessas gravações. Que muitas vezes ou eu ia sozinho, ou eu precisava chamar a Isadora ou o Simon. Qual era a desvantagem disso? A desvantagem é que eu estava tirando eles da edição. Então o processo de edição ficava com um gargalo um pouco maior. Mas tendo a Maria para captar junto comigo, isso foi essencial para também ter mais tempo, sabe? E assim, também outra coisa que foi muito massa de ter conseguido realizar na minha carreira e que foi algo que foi um sonho para mim durante muito tempo, foi realmente ter conseguido trabalhar com o Ícaro de Carvalho. Então, coloquei aqui no canal do YouTube, eu participei ativamente desse canal do YouTube. Eu trabalhava com uma equipe muito massa, o Léo, o Danilo, o Matheus, a galera realmente fantástica. E era um objetivo grande, enorme meu, trabalhar com o Ícaro, que foi o cara que eu consegui colocar aquele primeiro vídeo no ar. Então, além do Ícaro, eu editei para o Elton Euler também, que é um cara enorme. Além do Elton Euler, editei também para o Corpo Explica, que também é um perfil gigantesco. Além disso, o 96 Sonhos. Então, vários clientes que muitas vezes eram clientes dos sonhos para mim e que eu consegui realizar isso de trabalhar com eles sendo muito grandes e fazer parte disso foi muito massa, sabe? Então, esse processo desde 2020 para cá é muito virado nesse sentido, que no começo eu fazia vídeo para feijoada e no outro eu estava fazendo lives de lançamento que o valor investido em tráfego é enorme, é gigantesco. Então, foi muito massa o ano de 2024, sem dúvidas o ano que eu mais trabalhei na minha vida, até esse ano, né, obviamente. Mas foi um ano que também eu consegui agregar muito valor nos meus trabalhos, nos meus serviços, na produtora. Então, eu consegui cobrar valores mais altos, consegui fazer mais coisas por também ter uma infraestrutura maior. Então, esse foi o faturamento de 2024, tá? Então, R$314 mil somente no ano de 2024. Então, compondo isso daqui tudo, dá aquele valor de R$620 mil que eu mencionei no começo do vídeo. Então, assim, como eu falei, esse vídeo é mostrando mais sobre a minha história do que sobre o faturamento. Querendo ou não, são duas coisas que são interligadas, mas não é um vídeo para ostentação, sabe? É um vídeo mostrando como que eu fui de um cara que editava vídeo num i3 sem placa de vídeo para conseguir ter uma produtora e conseguir atender clientes relevantes e conseguir fazer isso com qualidade. Isso aqui até o ano de 2024, porque eu não queria colocar 2025 quebrado. Então, no fim desse ano eu refaço essa parte desse ano atualizando os projetos, mostrando as coisas com mais detalhes, tá? Mas uma coisa que eu esqueci de mencionar também, que aqui em 2023, o motivo de 2023 estar quebrado a 2 comprovantes foi porque eu precisei deixar de ser MEI para realmente virar uma microempresa. Então, não conseguia mais estar no limite de faturamento do MEI e precisei virar a microempresa. Então, o vídeo foi esse. Essa foi a minha história. Foi um vídeo extremamente longo, mas espero que vocês tenham gostado. Espero que essa história faça sentido para vocês e que te inspire de alguma forma. Mas estou aqui para responder qualquer dúvida que vocês tenham nos comentários ou qualquer coisa do tipo. Espero que vocês tenham gostado. Se inscreve e até o próximo.